sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o B. Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje eu quero trazer para vocês algumas perspectivas, dadas as cartas que nós temos na mesa hoje, para os fundos imobiliários. E claro que nós vamos repassar por tudo que aconteceu durante esse ano, mas claro que de forma muito breve, mas trazer algumas considerações também do que pode ser oportunidade, mas principalmente para quem está pensando no longo prazo, mas talvez também para quem tem um perfil um pouco mais conservador dentro da renda variável. Bom, me acompanhe até o final do vídeo, deixem um like de vocês. Se tem gente nova chegando por aqui, não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. E agora sim, vamos lá, gente. Bom, o negócio é o seguinte, como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, nós tivemos muita volatilidade esse ano por conta de conflito entre Rússia e Ucrânia, política Covid-0, inflação pegando no mundo todo. No segundo semestre, nós tivemos os fatores políticos aqui no Brasil interferindo bastante por conta das eleições, e justamente nesse segundo semestre parece que nós resolvemos entregar a rapadura, porque IFIX e IBOV praticamente entregaram boa parte dos seus ganhos e se aproximam então aí de 0 a 0, e muitos investidores acabaram ficando relativamente frustrados, porque muita gente começa a fazer a conta do seguinte: poxa, nós estamos com uma taxa de juros de 2 dígitos, ela deve ser mantida a 13,75 por um bom tempo. Por que eu tô aqui correndo risco no mercado de renda variável quando eu tenho o mercado de renda fixa com um risco muito menor, me remunerando muito melhor também? Bom, existem algumas reflexões que eu quero trazer para vocês hoje, a começar justamente por essa correlação entre os ativos, né? É bem verdade que quando nós temos uma taxa de juros mais elevada, como essa que nós vimos, né, a 13,75, que nós chegamos agora nessas últimas reuniões do Copom e que ela simplesmente foi mantida, o interesse pelo mercado de renda variável, ele realmente começa a cair, porque as pessoas e os investidores começam a fazer conta, né? Olha, eu preciso entender o quanto eu tô disposto a correr risco e se esse risco vai me compensar mais do que a renda fixa. E é bem verdade que, mais uma vez, nesse ano de 2022, onde o Brasil, que é o país dos rentistas, porque nós historicamente sempre tivemos taxas de juros relativamente altas, mais uma vez os títulos de renda fixa acabaram ganhando de várias classes dos ativos de renda variável. E aí a galera começa a fazer uma comparação, e eu inclusive decidi fazer essa comparação, até mesmo porque que as pessoas saíram um pouco dos fundos imobiliários ou diminuíram os seus aportes em fundos imobiliários. E o que acontece? Nós temos que o dividend yield do IFIX nos últimos 12 meses ficou em 12,39%, né? Ou seja, o dividendo distribuído em média pelos ativos que compõem o IFIX ficaram com essa distribuição. É claro que o IFIX ou um ETF de IFIX aqui no Brasil não distribuem esses dividendos, porque aqui os ETFs reinvestem esses dividendos, apesar de que no ano que vem nós devemos ver alguma alteração nisso. Mas basicamente essa seria a rentabilidade com o dividend yield. E quando nós falamos do retorno médio anual, eu peguei o retorno médio anual dos últimos 10 anos na verdade, e nós ficamos com um retorno anual de aproximadamente 9,7% para o IFIX. E aqui existe um ponto muito importante, gente, porque esse retorno médio anual, ele sim acaba sendo colocado na conta, inclusive com a renda fixa. Se você está esperando um retorno médio anual de, sei lá, 9% com os fundos imobiliários, ou enfim, com os dividendos de 12% nos fundos imobiliários, um pouco mais do que isso, claro que é um prêmio bem menor do que se você, sei lá, simplesmente colocar num Tesouro Selic, ou se você for para outras rendas fixas que estão pagando melhor do que isso, e por isso que o interesse acaba ficando muito menor. E o ponto é, como será que esse interesse ele pode continuar para o ano que vem? Bom, eu quero trazer algumas informações que eu coletei sobre, enfim, juros, inflação, tudo isso, até mesmo o setor como um todo que pode impactar nos fundos imobiliários, mas eu também já faço a chamada para vocês, porque tem um relatório da Levante aqui na descrição, onde eles entregaram a visão deles para os fundos imobiliários e até mesmo para a tributação dos fundos imobiliários, dos dividendos e tal, que com certeza é algo que vai ser discutido no ano que vem. Então é só clicar no link aqui embaixo e baixar esse relatório, beleza? Mas vamos lá, o ponto é o seguinte, eu até vou utilizar alguns dados do Boletim Focus, mesmo sabendo que por ser um boletim que sai toda segunda-feira, muitas vezes começa de um jeito e termina de outro totalmente diferente lá no final do ano, né? Mas as perspectivas que nós temos hoje, e aqui é claro que eles coletam essas informações de diversos agentes do mercado, então não necessariamente nós temos que acreditar nessas previsões que eles estão fazendo, mas
Vamos tentar extrair o sentimento do mercado hoje, porque é assim que eu enxergo esses números. Mas o que eles estão trazendo pra gente, né? Que muito provavelmente no ano que vem nós ainda teremos o IPCA, ou seja, a nossa inflação acima do teto da meta, mas muito próximo ali aos seus 5% e que é muito próximo ao que nós vamos fechar, inclusive, esse ano. Aqui eu faço só uma ponderação, porque essa questão da inflação ela tem que ser monitorada muito de perto, principalmente por conta da PEC do rombo, que até então foi aprovada e nós teremos gastos maiores, endividamentos maiores, e isso pode sim impactar na inflação, ao mesmo tempo que a volta dos tributos dos combustíveis, né, dos federais, também pode impactar na inflação, na parte de combustíveis, de energia e das telecoms. Então eu ficaria um pouco de olho nesse sentido. Mas o ponto é, nós devemos ficar com uma inflação acima do teto da meta. E isso também nos leva a crer que a nossa taxa Selic também deve ficar ainda na casa dos 2 dígitos. Apesar de Copom estar falando que eles podem talvez manter esses 13,75 por mais tempo ou até mesmo pelo ano inteiro, seja 13,75, seja 12% ou até mesmo 11,75 como o Fox está falando, ainda assim é uma taxa de 2 dígitos e que compete muito com essa questão dos fundos imobiliários por essa questão do interesse. Então, para o ano que vem, eu enxergo que os fundos imobiliários talvez eles não venham a desenhar, por exemplo, o que nós vimos em 2019. Se eu não me engano, em 2019, os fundos imobiliários, eles chegaram a subir, se eu não me engano, quase 35%. Se não foi em 2019, foi em 2018 isso, que teve aquele boom de CPFs na Bolsa de Valores, muita gente entrou nos fundos imobiliários, nossa economia estava, sim, se recuperando e indo muito bem, até chegar a pandemia e mudar essa história do jogo. Mas o ponto é, eu acho que 2023 muito provavelmente será um ano muito mais morno para os fundos imobiliários, mas não necessariamente para todas as categorias. Em que sentido, né? Aqui eu quero mostrar para vocês como foi o desempenho das classes de fundos imobiliários esse ano. Então, como vocês podem ver, essa imagem eu tirei do relatório da Levante, os fundos de lajes foram uma das classes que mais sofreram esse ano. E as que menos sofreram, então, foram os fundos imobiliários atrelados ao rural, né, ao agronegócio, e também os fundos de papel. Então, esses fundos imobiliários, eles foram muito bem. Mais uma vez, porque nós vimos o quanto o agro foi importante ao longo desses últimos anos aqui, para nós nos recuperarmos aí em partes da questão da pandemia, e ao mesmo tempo, nós vimos o quanto, mesmo que nós temos uma taxa de juros mais elevada, ainda assim é possível encontrar fundos imobiliários que são interessantes, até mesmo por esses perfis um pouco mais conservadores, porque se você pegar um fundo imobiliário que na sua maior parte ali a composição é atrelado ao CDI, então você consegue ganhar, inclusive, com esse CDI mais alto, porque esse fundo imobiliário, ele investe em papéis e vai acabar te remunerando através de tudo isso. Diferente, por exemplo, daqueles fundos que dentro da sua composição tinham muita inflação. Eles foram muito bem até certo ponto, porém nesses últimos meses que nós tivemos uma inflação mais baixa ou até mesmo deflação, então alguns fundos imobiliários não conseguiram driblar essa rentabilidade, essa queda na inflação e entregaram rendimentos menores. Mas ainda assim, em linhas gerais, os fundos de papel, bons fundos de papel, muitos entregaram aí dividend yield de 12, 13, 14%. Teve fundos que entregaram até mesmo mais de 20%. Então, ainda dentro de todo esse turbilhão de coisas que nós estávamos vivendo, esse tipo de fundo imobiliário acabou se destacando. E aí, se talvez o nosso cenário não tiver grandes perspectivas de mudanças para o ano que vem e talvez até mesmo uma certa piora, é muito provavelmente então que os fundos imobiliários eles continuem nessa situação meio morna que eles se encontram hoje. E aí para aqueles que têm um perfil bem conservador e tá pensando no curto prazo, tá? Esses fundos de papel que tem na sua maior parte essa concentração em títulos atrelados ao CDI, a Selic, tipo o KNCR11 ou o VGIR11, esses fundos imobiliários, muitas vezes, eles vão acabar suprindo esse perfil de investidor. Agora, para aquele investidor que talvez ele tá pensando lá na frente e ele sabe que talvez no ano que vem ele não, ou não, pelo menos não conta com isso, né? Que ele vai estourar a boca do balão e ter rentabilidades extraordinárias, mas ele quer aproveitar algumas oportunidades, então eu realmente acho que dentre essas classes de fundos imobiliários, e não é só porque
a classe, né, de fundos de laje corporativa foram os fundos que mais caíram, mas eu acho que existem boas oportunidades, principalmente para aqueles fundos imobiliários que têm imóveis em zonas que são mais demandadas ou que são mais nobres, tipo Itaim, Vila Olímpia, Pinheiros. Então, existem algumas regiões onde tem alguns imóveis que sim estão com uma alta demanda. No Itaim, os aluguéis subiram bastante ao longo desses últimos meses e a vacância tem sido cada vez mais reduzida. E ainda assim, dentro dessa classe de fundos imobiliários, muitos ainda negociam abaixo do seu valor patrimonial. Alguns já começaram, inclusive, a fazer aquela reavaliação no final de ano que acabam fazendo para reavaliar o patrimônio com os ativos que tem dentro do fundo. E muitos, inclusive, foram corrigidos para cima em 10, 15%. Então, isso distancia ainda mais essa relação, né, de preço pelo valor patrimonial. E aí eu acho que sim, para quem está pensando lá na frente, esses fundos de lajes corporativas podem ser uma boa pedida, né? E aí, aqui eu pego como exemplo, mas claro que existem vários outros, mas tem o PVBI 11, RCRB 11. Então, assim, existem vários ativos que têm alguns imóveis que estão nessas áreas que eu trouxe para vocês, que têm sido demandadas e que tem crescido o valor de aluguel e que a vacância tem diminuído, mas que ainda estão relativamente baratos. Então, eu acho que existem oportunidades nos fundos imobiliários para os mais diversos perfis, tanto para aqueles que são um pouco mais conservadores e que querem aproveitar essa taxa de juros alta, e tanto para aqueles que aceitam um pouco mais de espera e volatilidade aí no meio do caminho e entendem que existem muitas coisas que estão relativamente baratas hoje, mas que pensando lá no longo prazo, apesar de hoje não ter um dividend yield muito interessante como os fundos de papel, lá na frente pode entregar um retorno muito interessante. Então, basicamente, é essa a minha visão para os fundos imobiliários sobre tudo o que aconteceu agora em 2023, do que está se desenhando nesse momento e algumas pequenas perspectivas que eu começo a criar para o ano de 2023. É claro que é muito difícil nós fazermos qualquer tipo de previsão, mas com as cartas que nós temos na mesa hoje, ao meu ver, é esse cenário que se desenha. Eu acho que o mercado de renda variável não vai ser explosivo, a não ser que mude o cenário completamente do que nós estamos vendo hoje, né? Que nós temos nesse horizonte que nós estamos vendo hoje. Mas eu acho que muitas vezes esses mercados que são um pouco mais mornos ou que muitas vezes podem passar por períodos um pouco maiores caindo, podem ser períodos de acumulação, onde você pode fazer os seus aportes pensando no longo prazo. Mas mais importante do que isso, óbvio, é você fazer tudo isso dentro da sua estratégia e pensando na diversificação. Não olhando só para fundos imobiliários, nem somente para ações no Brasil, mas também olhando lá para fora que caiu bastante e tem diversas oportunidades e por aí vai, beleza? Bom, pessoal, a minha resenha basicamente era essa nesse finalzinho de ano sobre os fundos imobiliários. Se você já está de olho em algum fundo imobiliário, seja desses de recebíveis, de papel, ou até mesmo de lajes corporativas, me contem aqui nos comentários que eu estou sempre atenta. Se vocês tiverem uma visão, inclusive, diferente dessa que eu estou tendo para o ano que vem, podem comentar aqui embaixo, esse debate é sempre muito importante. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.